governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Em nome de Jesus. Gênesis no capítulo 5. Eu quero ler com vocês a partir do versículo 21, amém? Amém? Diz assim, nós vamos ler o 21 até o 25. Enoque tinha 65 anos quando nasceu seu filho Matusalém. Depois disso, Enoque viveu mais 300 anos e andou em comunhão com Deus e teve filhos e filhas. Ele viveu ao todo 365 anos. Enoque sempre andou com Deus e um dia desapareceu, porque Deus o levou. Matusalém tinha 187 anos quando nasceu seu filho Lameque. Depois disso, Matusalém viveu mais 782 anos e teve filhos e filhas. Ele morreu com a idade de 969 anos. Lameque tinha 182 anos quando nasceu um filho. Ele o chamou de Noé e disse: Este há de trazer-nos descanso para o duro trabalho da terra que o Senhor amaldiçoou. Depois do nascimento de Noé, Lameque viveu mais 595 anos, teve outros filhos e filhas, e ele morreu com a idade de 777 anos. Versículo 32. Quando Noé estava com 500 anos, tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Amém? Senhor, nós te agradecemos por essa manhã. Nós cremos, ó Pai, que vivemos um tempo profético como igreja, como nação. E eu peço que o Senhor nos dê graça nessa manhã de compreender o que o Senhor tem para nos ensinar. Senhor, me ajuda, me capacita, que eu possa, Senhor, ser claro e objetivo na palavra que o Senhor já plantou, já ministrou no meu espírito. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Queridos, nós estamos falando um pouco a respeito de famílias ordenadas. E o Senhor me levou a esse texto. Na verdade, em novembro do ano passado, nós tivemos uma reunião com todos os ministros da casa. E naquela reunião, o Senhor começou a dar algumas direções através do apóstolo Hélio, através de toda a diretoria da casa, a respeito da palavra profética para o ano, a respeito da palavra que o Senhor tem liberado para essa próxima década, que é uma década de governo. E eu lembro que ali, no final daquela reunião, o Senhor começou a falar algumas coisas comigo, eu comecei a anotar. E quando eu recebi o convite para estar ministrando aqui nessa manhã, na hora eu comecei a tentar entender o que o Senhor queria falar conosco. E o Senhor me levou àquela anotação lá de novembro. E a partir daquilo ele começou a construir algo. E eu queria falar um pouquinho, na verdade tem muita coisa para falar. Eu vou tentar acelerar uma primeira parte. Nós vamos falar um pouquinho a respeito dessa transição de Adão até Enoque, depois de Enoque até Noé e de Noé para frente, amém? Então nós vamos falar bastante coisa, eu vou dar uma acelerada para a gente chegar no final aqui, naquilo que o Senhor quer ministrar conosco, amém? Para a gente entender um pouco a respeito dessa história, dessa transição, eu gosto muito de estudar e eu fui pegar um pouquinho, eu li, fiz questão de ler a respeito de idades, de tempos em que alguns homens foram gerados, nasceram, e a minha curiosidade me levou a fazer um monte de conta. Eu peguei um caderno ontem, comecei a fazer um monte de anotação, várias contas, porque eu queria entender o que o Senhor estava construindo a partir de Noé. Porque Noé ele foi um marco importante na história da humanidade. Ele foi chamado para recomeçar a história da humanidade. E eu queria entender um pouco mais o que o Senhor estava fazendo. E aí nessas contas que eu comecei a fazer, eu descobri uma coisa muito interessante. Quando o pai de Noé nasceu, Adão ainda era vivo. Então Adão participou das 7 primeiras gerações. Quando você lê na Bíblia lá, Adão gerou a Sete, Sete gerou a Enos, e você começa a ver a idade deles e fazer aquelas contas,
você vai descobrir que Adão ainda era vivo quando todos esses homens nasceram, até quando Lameque nasceu. Lameque, pai de Noé. Uma outra coisa interessante, Enoque, a Bíblia fala a respeito dele, que ele não experimentou a morte, amém? A Bíblia diz que ele tinha 65 anos quando ele teve um filho chamado Matusalém, e ele viveu mais 300 anos. Ou seja, Enoque também viveu para ver o nascimento de Lameque, mas ele não viveu para ver o nascimento de Noé. Adão morreu 56 anos antes de Noé nascer, e Enoque foi tirado da terra 69 anos antes de Noé nascer. E aí você pode se perguntar, o que isso tem a ver? O Senhor começou a ministrar ao meu espírito a respeito daquilo que Ele estava construindo a partir de Noé. E tem várias particularidades que nós não vemos antes. Você quer ver um exemplo? Todos os homens que nasceram antes de Noé, eles são relatados como alguém que gerou um seu primogênito, e a partir do seu primogênito, ele veio trazendo as suas próximas descendências. Quando nós chegamos em Noé, nós não encontramos o primogênito de Noé. A Bíblia não relata quem nasceu primeiro, se foi Sem, se foi Cã ou se foi Jafé. Existe uma ordem posicionada na Bíblia desses 3 nomes, mas nós não podemos ter com precisão se Sem foi o primogênito de Noé. Pastor, mas o que isso tem a ver comigo? Querido, até a história de Lameque, Deus construiu a partir de um primogênito. Quando chegou em Noé, Ele construiu a partir de uma família completa. O que significa isso? Vamos entender com mais clareza. Nós vemos uma história sendo construída até Cristo. Em Cristo, o primogênito de Deus, nós vemos as coisas mudando, e a partir de Cristo nós não vemos mais o primogênito, nós vemos Deus falando de família. Por isso que quando Deus fala a respeito de Noé, aqui nessa história, Deus não posiciona quem foi o primogênito. Deus coloca para mim e para você a revelação de uma família completa, e a partir de uma família completa, Deus constrói uma sociedade. Sabe o que significa para mim e para você isso? Significa que nós não somos exclusivos. Significa que Deus não vai fazer a partir de uma única pessoa. Significa que Deus quer que famílias ordenadas transformem a terra. E a minha família e a sua família fazem parte desse projeto de Deus. Amém? Eu cresci ouvindo falar a respeito de Enoque. E eu sempre ouvi coisas incríveis a respeito de Enoque. Toda vez que eu ouvia uma pregação, um estudo, alguém falando a respeito de Enoque, a frase era sempre igual, parece repetida. Enoque não fez nada, ele só andou com Deus. Quem já ouviu isso? Qual a história de Enoque? Enoque não fez nada. Enoque só andava com Deus. E aí, com base nessa afirmação de anos e anos na minha vida, e talvez na sua, nós criamos dentro da nossa mente uma ideia de que nós não precisamos fazer nada. Não, o que você faz? Eu ando com Deus. Eu faço a obra de Deus, eu oro, eu jejuo, eu faço isso, eu faço aquilo, tudo em nome de Deus. Eu não estou construindo nada, eu só ando com Deus. E aí, com base nessa afirmação, as pessoas deixaram de se preocupar com a sua responsabilidade social e passaram a se trancar dentro de instituições religiosas. E ali dentro criaram-se as suas próprias regras, as suas próprias doutrinas, tudo em nome de andar com Deus. Mas eu quero dizer para você algo nessa manhã. A história de Enoque vai muito além do que simplesmente o fato de que ele andava com Deus. Você quer ver uma coisa? A Bíblia diz que Enoque andava com Deus, isso é fato, amém? Mas a Bíblia diz que ele gerou filhos e filhas. O que significa isso? Enoque entendia que a vida dele não parava nele. Enoque entendeu que Deus tinha um projeto para as suas próximas gerações, então ele foi responsável por gerar filhos e filhos na sua geração, para que os seus filhos e filhos pudessem transformar a história da
sociedade. Você sabia que Enoque foi um profeta? A Bíblia fala no livro de Judas, capítulo 14, 15 e 16, que ele profetizou a respeito do dilúvio. Se você abrir lá no livro de Judas, no versículo 14, 15 e 16, lá vai estar escrito que ele profetizou que o Senhor traria juízo sobre todos os ímpios e os faria reconhecer os seus erros. Ele não viveu para ver isso. Mas um homem e uma mulher que entende a sua responsabilidade como filho de Deus, não se preocupa com o resultado final das coisas. Talvez muitos de nós que estamos aqui, estamos construindo algo que nós não vamos tocar, que os nossos olhos naturais não vão ver, que nós não vamos desfrutar. Mas se entendemos que caminhamos de uma forma profética nesses dias, nós continuaremos produzindo, fazendo, edificando, construindo, porque os nossos filhos e as nossas filhas pisarão nos lugares aonde nós estamos abrindo caminho. O primeiro choque que aconteceu naquela sociedade, naquele tempo, era que todos, de uma forma geral, eles estavam vivendo para a edificação pessoal. Se você ler lá, quando Adão gerou a Sete, a Bíblia diz assim: e Adão gerou a Sete segundo a sua imagem e a sua semelhança. Olha que interessante. Aí eu pergunto, qual era essa imagem e semelhança? Era a mesma imagem e semelhança pela qual ele foi formado por Deus, porque Adão foi formado de acordo com a imagem e semelhança de Deus, mas Sete foi gerado de acordo com a imagem e semelhança de Adão. Ou seja, nós já temos um distúrbio na formação daquele homem. As gerações seguintes já não eram mais segundo a imagem e semelhança de Deus, elas eram segundo a imagem e semelhança dos homens. Aí o choque, quando chega em Enoque, nós encontramos um homem que andava com Deus. A primeira vez que essa palavra no original, andava com Deus, aparece, é quando Deus fala a respeito de Enoque. O que eu aprendo com isso? Enoque estava rompendo com uma natureza, ele estava rompendo com uma realidade de que todos os seus antepassados foram gerados a partir da imagem e semelhança de Adão, e Enoque, rompendo com isso, ele começou a andar com Deus, e a sua vida, a sua natureza, a sua história, passou a ser a vida, a natureza e a história de Deus, a tal ponto que ele não cabia mais naquele mundo. Ele não cabia mais naquele contexto que ele vivia. Então Deus tirou Enoque do convívio. Deus arrancou Enoque da terra. Aí os anos se passaram. E a Bíblia fala que Lameque gerou a Noé. E Noé andava com Deus. Só que Noé não aprendeu com Enoque. Ou Noé não conviveu com Enoque. Mas ele foi capaz de identificar dentro da sua geração que lá atrás alguém estava construindo algo e que ele precisava caminhar naquele caminho. Sabe, muitas vezes nós anulamos tudo que foi construído na história do cristianismo. Muitas vezes eu particularmente, quando eu comecei a ouvir falar de novo pacto, de nova aliança, de paternidade, parecia que tudo que eu tinha vivido lá atrás era lixo. Eu me senti por um bom tempo como alguém que enganou pessoas durante anos, com a teologia que pregava, com aquilo que falava. Mas hoje eu entendo que lá atrás o Senhor começou a construir algo a partir da minha vida, e que não começou em mim, não começou em você. Teve alguém lá atrás, há muitos anos atrás, que começou a ministrar, a falar sobre o que nós estamos vivendo na íntegra hoje, e foram mal compreendidos, foram humilhados, foram tratados como loucos,
porque eles tiveram a capacidade de olhar além da sua própria geração, mas eles não foram compreendidos pela sua própria geração. E Noé foi um desses homens que ele entendeu o que o seu avô Enoque tinha vivido. E ele entendeu a responsabilidade do que Enoque viveu. E ele entendeu com tanta clareza que quando Deus olha para Noé e acha em Noé o mesmo atributo que ele achou em Enoque, Noé podia ter feito uma oração e falado assim: Senhor, assim como o Senhor fez com meu avô, me tira desse mundo de perdição. Poderia ou não? Sim ou não? Ele vivia igual. Noé poderia ter vivido a sua vida com expectativa que Deus fizesse com ele o mesmo que fez com Enoque, porque eles eram parecidos. E aqui, nesse ponto, o Senhor falava comigo, que a teologia do escapismo tem roubado de muitos a sua responsabilidade com a sua geração e com as próximas gerações. Sabe aquela conversa de que Jesus está voltando, então eu não preciso fazer nada, eu só preciso estar dentro de uma igreja porque Jesus está voltando. Noé podia ter feito isso. Noé podia ter falado assim: Senhor, faz comigo tudo que o Senhor fez com meu avô. Eu não aguento mais tanto pecado, eu não aguento mais tanta maldade, eu não aguento mais tanta perdição nesse mundo, parece que só eu sou o cara nesse mundo, me tira daqui. É assim que os crentes se sentem, bons demais, a ponto de não poderem mais fazer parte da sociedade. E quando eu me excluo do convívio social, eu estou dizendo para o mundo assim: olha, eu sou melhor do que você, eu não quero ficar perto de você, e eu não estou nem aí para o que vai acontecer na sua vida. Mas sabe o que Noé fez? Deus falou assim: Noé, vem aqui, eu encontrei em você um perfil idêntico ao do seu avô Enoque, e eu quero usar o seu perfil para recomeçar, para reconstruir a sociedade. E aqui eu te faço uma pergunta: será que eu e você estamos prontos para esse projeto? Ou será que no fundo nós ainda estamos clamando: ora vem, Senhor Jesus? Será que nós estamos dispostos a nos posicionar de uma maneira correta diante daquilo que o Senhor está fazendo nos dias de hoje? Muitas pessoas estão completamente perdidas, porque vivem se esforçando e se gastando para que os seus próprios objetivos substituam os propósitos de Deus. Você já parou para pensar quanto esforço desnecessário você tem gerado para que algo pessoal venha se concretizar? Ao longo da vida, pega os últimos 10 anos da sua história. Quanto esforço, quanto tempo, quanto recurso foi investido em projetos de satisfação pessoal? Porque é o meu sonho, é o meu objetivo, é o meu projeto. Você sabe quem escreveu a genealogia que nós encontramos no livro de Gênesis? Enoque. Você acha que Enoque deixou uma carta escrita? Eu vou deixar uma carta escrita falando do meu relacionamento com Deus, para que todas as próximas gerações conheçam. Foi isso que aconteceu? Muitos anos depois, Deus chamou Moisés e falou: Moisés, vem aqui, eu vou te contar uma história. E Deus começou, Gênesis 1:1,
No princípio, criou Deus o céu e a terra estava sem forma e vazia, e vem discorrendo. Quando chega no capítulo 5, Deus fala para Moisés assim: Moisés, tinha um homem chamado Enoque, e Enoque andava com Deus. E Enoque gerou filhos e filhas, e Enoque foi profeta no seu tempo. Quem falou isso, irmãos? Deus. Quantas pessoas escrevendo as suas próprias biografias, as suas histórias de sucesso. Quantas vezes os púlpitos das igrejas são ocupados por pessoas cheias de si mesmo, que gostam de relatar dos seus feitos, das suas realizações, e não se preocupam com o que Deus está pensando e dizendo a respeito delas. Quantas vezes as redes sociais se tornam um reduto de promoção, de autopromoção? Quantas vezes nós expomos aquilo que nós estamos fazendo, não porque nós achamos legal o que nós estamos fazendo, mas porque nós queremos que as pessoas achem legal o que nós estamos fazendo. Quantas histórias construídas à base de mentiras, pelo simples prazer de visibilidade, de reconhecimento. Aí eu me deparo com um homem que no seu tempo foi considerado como alguém fora da casinha, com um homem que não teve visibilidade, mas que anos e anos depois, quando Deus foi falar a respeito daquele homem, Deus disse: esse homem marcou a sua história. Sabe, você está preocupado com o que as pessoas vão dizer de você hoje, amanhã, mas eu quero dizer que nós possamos começar a construir para o que Deus vai falar a nosso respeito daqui 50, 100, 200 anos. Qual é o legado que nós estamos deixando para as próximas gerações? Ou você acha que você vai tirar uma foto diante de inaugurações daquilo que você acha que Deus vai fazer agora? Não. Talvez você não deixe fotos para as próximas gerações. Talvez você não seja alguém que daqui 10 anos vai ser colocado como um homem, uma mulher que marcou o seu tempo. Mas o tempo não para. E tudo que nós plantamos na eternidade, tudo que nós geramos no Espírito, se concretiza, não importa se daqui 5 ou daqui 50 anos. Quando Enoque era vivo, ele disse: haverá um tempo em que o Senhor trará juízo sobre todos na face da terra. Que tempo foi esse? 70 anos depois da sua morte. Deus trouxe à vida um homem chamado Noé. Por que nós temos tanta necessidade em ver tudo concluído? E para isso nós fazemos do nosso jeito. Não, porque Deus falou comigo que Ele ia fazer isso, isso e isso. Então eu vou ajudar Deus, porque Deus não está dando conta sozinho. Irmãos, você acha que Deus precisa da minha e da sua ajuda? Olha o que Deus começou a construir a partir de Noé. 500 anos de idade, a Bíblia relata, foi um marco na vida dele. Ele já tinha seus 3 filhos. Deus chama Noé e fala: Noé, a partir de hoje você vai construir uma arca. Deus, mas como que eu vou fazer isso? Quem vai me ajudar? Você vê esses questionamentos na Bíblia? A Bíblia relata, por exemplo, Noé dizendo: Senhor, aonde eu vou comprar madeira para isso? Ou Noé dizendo: Deus,
eu estou aqui no meio da floresta, eu não tenho uma motosserra, me ajuda. Está escrito isso na Bíblia, irmãos. Por que que não? Porque Noé andava com Deus. Ou seja, Noé conhecia o coração de Deus. O coração de Deus estava implantado no coração de Noé, a ponto de que qualquer loucura aos olhos humanos que Deus viesse falar para ele, ele não teria medo. Há alguns tempos eu tenho, sempre quando eu posso, eu ligo o aplicativo da Rádio do Sonho. E eu amo ouvir a Rádio do Sonho, sabe por quê? Porque mais ou menos 10, 12 anos atrás, eu tive a oportunidade de estar dentro de um estúdio de uma rádio, aonde você não tinha tempo para pregar a palavra de Deus, aonde não se tinha tempo para ouvir músicas, porque você tinha que intercalar toda a programação com os patrocinadores, que são aqueles que foram convocados a contribuir para que a obra de Deus pudesse continuar. Hoje você liga a televisão, no sábado de manhã, por exemplo, você fala, vou assistir um programa cristão. Aí eu fico me perguntando, qual é a diferença do programa cristão com o jornal? Porque ali no programa cristão, onde o evangelho poderia estar sendo propagado, nós vemos homens insistentemente dizendo, vocês precisam contribuir com a obra de Deus, para que a obra de Deus não possa parar. Ou pessoas que usam redes sociais com discursos assim, irmãos, Deus falou comigo que nós precisamos fazer isso, e eu estou precisando de pessoas que nos ajudem a isso. Você já ouviu alguma história assim? Já, irmãos? Aí eu fico pensando em Noé. Deus falou assim, Noé, você vai construir uma arca. Deus, como que vai ser? Deus deu as medidas, Deus deu o desenho. Sabe o que Noé fez? Ele voltou para casa. Noé não foi na rua e espalhou nos postes, preciso de carpinteiro, preciso de especialistas em betume, preciso de homens que sejam especialistas em corte de árvore, em mata fechada. Não, Noé não fez isso, ele voltou para casa. Sabe por quê? Porque o projeto de Deus não começa nas ruas, começa em casa. E ele chegou em casa, ele sentou com a sua esposa, com seus filhos, e talvez com as suas noras já, a Bíblia não fala a respeito disso. Se os filhos casaram enquanto construíam, se casaram antes de construir, mas ele sentou e falou assim, olha, nós temos um projeto. Pai, como nós vamos fazer esse projeto? Em família. Pai, mas da onde vai vir os recursos? Da própria casa. Pai, mas e a habilidade para a gente fazer? Aonde está? Está em casa. Sabe, nós queremos trazer de fora, nós queremos que as pessoas de fora contribuam com aquilo que Deus já colocou na casa. Para você pode parecer loucura ouvir os projetos que o Senhor tem nos dado como casa, mas eu olho para cada um de nós que estamos aqui e eu sei que todos os recursos, habilidades e talentos necessários para que todos os projetos se concretizem já estão na casa. O que nós precisamos é voltar para casa. Eu me lembro alguns anos atrás, esse é um ano político, e ano político, a gente vê muito disso.
Candidatos ocupam púlpitos de igrejas e dizem: nós vamos conseguir um benefício junto à prefeitura e nós vamos doar 5 caminhões de pedra e de areia. Nós vamos conseguir que a prefeitura libere um terreno para a construção de um estacionamento para a igreja. Irmãos, você acha que qualquer prefeitura, qualquer governo tem mais poder do que nós? Os governos humanos estão lutando porque eles não têm recurso para fazer o básico, que é a responsabilidade deles. Mas em época política eles distribuem dinheiro para tudo quanto é lado. Mas nós, como casa, como igreja, temos visto Deus levantando dentro da casa homens e mulheres que têm gerado recursos, que têm tornado projetos que há alguns anos atrás não eram nem sequer vistos em realidade. E você faz parte disso. Quando nós olhamos para Noé, nós não vemos ele buscando os seus adeptos ou funcionários lá fora. Ele vem para dentro de casa. E o Senhor falava comigo assim: casa é o lugar de compartilhar sonhos, projetos, visões, medos, frustrações. É em casa. É em casa que os nossos filhos têm que compartilhar o que estão sentindo. E quando eu falo casa, eu estou falando da nossa casa como família. E eu estou falando desse ambiente como casa de Deus, que o Senhor estabeleceu para cuidado de cada um de nós. Casa é o lugar de compartilhar. Sabe por quê? Porque quando nós compartilhamos, nós descobrimos que o Senhor já colocou pessoas naquele ambiente que vão contribuir para a realização daquele projeto. Você sabe com quantos anos morreu Matusalém? Matusalém tinha 969 anos quando ele morreu. E para todos nós, Matusalém é tido como um símbolo de longevidade. Sim ou não? Símbolo de longevidade. Quando alguém vive muitos e muitos anos, como que a gente fala? Fulano tem a idade de Matusalém. Ou seja, fulano viveu muito tempo. Você sabe quando Matusalém morreu? Se você fizer as contas do ano que ele nasceu, o ano que ele morreu, você vai descobrir que ele morreu no ano do dilúvio. Sabe o que eu aprendo com isso? Não tem a ver com quantos anos você vai viver. Longevidade não significa se você vai viver 100 ou 200 anos. A verdadeira longevidade de Deus significa se você vai viver os anos da sua vida dentro de um propósito estabelecido por Ele ou não. Por isso você pode estar aqui hoje com 15, ou você pode estar aqui com 90, não importa quantos anos você tem, importa que você pode ser inserido no propósito de Deus hoje, e viver os anos que se restam da sua vida, de uma forma íntegra, de uma forma poderosa, de uma forma que vem impactar a sociedade. Sabe, eu vejo talvez Matusalém observando Noé construindo uma arca e não contribuiu com aquilo. A arca não era um lugar fechado, exclusivo para a família de Noé.
era um lugar onde todos que crescem no que Noé estava construindo pudessem também participar. E no final, quem creu? A sua casa. O Senhor falava comigo assim: comunicar os filhos sobre o propósito estabelecido por Deus é fundamental para o avanço do reino. Quando eu comunico os meus filhos, quando você comunica os seus filhos, quando nós como casa comunicamos os filhos da casa sobre os propósitos estabelecidos por Deus, nós estamos preservando os nossos filhos e dando a eles condições, estrutura para que o avanço do reino seja real nos seus dias. Nós não podemos deixar que a comunicação seja uma responsabilidade da sociedade. Nós não podemos deixar que a comunicação seja uma responsabilidade das redes sociais, dos amigos. Quem os filhos procuram quando precisam de um conselho? Quem os filhos procuram quando precisam de uma orientação? Quando fazem alguma coisa errada. Quando o filho pisa na bola, fez alguma coisa errada, quem ele procura? Presta atenção no que eu vou falar. Quando os filhos procuram os amigos, os vizinhos, as pessoas de fora, para comunicar a respeito dos seus medos, dos seus erros, dos seus sonhos, nós estamos gerando um distúrbio social. Porque lugar de filho pedir ajuda é em casa. E às vezes nós, pais, não damos aos nossos filhos condições, ou não criamos um ambiente propício para que eles exponham os seus erros. Nós precisamos criar esse ambiente para os nossos filhos. Sabe por quê? Porque os nossos filhos erram. Nós, como filhos, erramos. Sim ou não? E quando nós erramos, nós precisamos procurar os pais. E quando nós precisamos de uma direção de vida, é os pais que devem dar essa direção, não os amigos. Por isso que Noé construiu esse ambiente dentro da sua casa, onde ele comunicou aos filhos. Talvez Noé falou assim: filhos, nós vamos começar a construir algo que amanhã vocês vão sair na rua, vão chamar vocês de louco. Pai, mas quem falou sobre isso para você? Foi Deus. Tá bom, pai, então se foi Deus que falou, nós vamos enfrentar qualquer adversidade, qualquer opressão, porque nós acreditamos no Deus que tem falado com você. Uau! E lá eles foram, irmãos, 100 anos construindo um barco. 100 anos construindo algo, falando, pregando sobre algo que ia acontecer, que nunca tinha acontecido. Não tem relato bíblico de chuva antes do dilúvio. Você pode procurar. O único relato que a Bíblia fala sobre águas que regam a terra, a Bíblia fala de um vapor que subia da terra, não caía nada do céu. E Noé falando assim: ó, nós vamos construir um barco, porque vai descer água do céu. Loucura. E aí nós vemos o Senhor construindo a partir da cidade de Taubaté um lugar seguro, um lugar de segurança, de transparência,
aonde existem já hoje pessoas que estão saindo das suas terras, das suas cidades e vindo até Taubaté, porque querem receber daquilo que Deus tem liberado a partir dessa cidade. Amanhã, dia 24 de fevereiro, faz 1 ano que eu estou morando nessa cidade, porque eu entendi que o Senhor está construindo a partir de Taubaté algo poderoso, e eu falei, eu quero que eu e a minha família e os meus negócios se estabeleçam a partir dessa cidade, e amanhã nós estamos comemorando 1 ano que estamos aqui, e eu tenho visto pessoas fazendo isso direto, todo dia, pessoas que saem de longe, pessoas que deixam suas casas, deixam responsabilidades, porque querem estar aqui. Eu me lembro de um dia, em que nós tínhamos um horário marcado para conversar com o apóstolo Cristiano, eu e minha esposa, e nós pegamos a moto, saímos lá de São José. Quando chegamos ali na Nestlé, em Caçapava, desabou de chover, muita chuva, como que tem caído nesses dias. Nós paramos debaixo daquela passarela da Nestlé lá em Caçapava, ficamos por 30 minutos ali parados. Aí eu olhei para a Vanessa e falei assim, e aí, o que a gente faz? Vamos embora para Taubaté? Ela falou assim, vamos? Não está marcado? Tá, então vamos. Chovendo, subimos na moto e viemos para Taubaté, porque nós tínhamos algo marcado aqui com o apóstolo Cristiano. Sabe por que eu fiz isso? E faço e faria isso em qualquer outro momento? Porque eu entendia que o Senhor estava construindo algo a partir dessa casa, e eu queria fazer parte. Eu queria que a minha família fosse inserida no que o Senhor está construindo aqui. E hoje eu estou aqui, irmãos, porque eu e a minha casa fomos inseridos nesse corpo, e hoje nós fazemos parte de tudo que o Senhor está construindo. E hoje nós queremos sim contribuir financeiramente, com as mãos, com talentos, com o que for necessário, porque nós acreditamos em cada um dos projetos que o Senhor tem plantado a partir do pai dessa casa. Nós queremos fazer parte. Noé treinou governo em casa, instruindo sua família, trazendo seus filhos para o propósito, para só depois iniciar um novo padrão de governo na terra. O Senhor está construindo a partir das casas, e eu creio que dentro de poucos anos, quando o Senhor fala a respeito de uma década de governo, eu consigo enxergar um período de 10 anos, onde toda a realidade que eu e você já estamos experimentando dentro das nossas casas, dentro desta casa, começará a ser experimentada lá fora. Eu creio nesse período de 10 anos, onde nós estaremos assumindo posições de governo, onde nós nos tornaremos influenciadores na sociedade, não pelo nosso discurso, não porque nós estudamos muito, mas pela realidade que nós vivemos em casa. Noé se tornou fruto de uma linhagem que andou com Deus. E a partir de Noé, Deus reconstruiu a sociedade, Deus reconstruiu o mundo, Deus fez novas todas as coisas. Eu achei muito interessante a respeito dessa história, que você pega desde a primeira geração, o único nome de mulher que a Bíblia fala aqui é o nome de Eva. A Bíblia diz que Adão teve relação com Eva e gerou a Sete. E dali para frente não cita mais o nome da esposa. E eu fiquei observando aquilo, que o nome da esposa não estava inserido, mas ela não estava ausente. Ela era tão participante daquele propósito como o homem. Sim ou não? E o Senhor falava comigo assim: o fato do nome da esposa não estar aparecendo revela a identidade de uma igreja que não carrega nomes. Porque a esposa é um símbolo da igreja, amém? O Senhor dizia para mim assim:
Uma igreja que não carrega nomes, ela tem poder de transformação social. Uma igreja que carrega nome, ela só transforma e busca benefícios para si mesma. Nós somos uma igreja sem nome. Nós somos uma igreja que não carregamos a nossa placa pessoal. Sabe por quê? Porque para nós como igreja, a nossa identidade visual não é tão importante como o nome dos nossos filhos. Porque o que Deus levanta são filhos e não igrejas. Deus está levantando filhos nessa nação e não igrejas. Eu vou repetir, Deus está levantando filhos e filhas nessa nação e não igrejas. Deus nunca estabeleceu projetos com o CNPJ. Deus estabelece os seus projetos com homens e mulheres que dispõem a abrir mão das suas próprias vidas, para que a vida deles seja manifesta. Fica de pé no seu lugar. O Senhor está ordenando famílias nesses dias, amém? O Senhor me disse assim: uma família ordenada tem poder suficiente para edificar o projeto de Deus, de acordo com o modelo estabelecido, e fazer desse projeto um marco social, moral e familiar, que gera segurança, proteção, provisão e esperança. Uma família ordenada tem o poder de reconstruir uma nação. E o Senhor quer fazer isso comigo e com você. A partir de nós, eu quero te convidar nessa manhã a fazer parte disso. Como Noé sentou com seus filhos e disse para os seus filhos sobre algo que Deus estava edificando, eu creio que nessa manhã o Senhor está sentando conosco e compartilhando dos seus projetos, dos seus sonhos, dos seus propósitos, e que nós possamos ter a mesma atitude dos filhos de Noé, que não tinha o maior e o menor, não era hierarquia, era Sem, Cã e Jafé. Quem era o primeiro? Não sei quem era o primeiro. Quem era o mais inteligente? Não sei também. Quem era o mais forte? A Bíblia não fala. Era Sem, Cã e Jafé. A Bíblia fala em Colossenses capítulo 3, no versículo 11, que já não eram mais gregos, não eram mais judeus, mas era Cristo em tudo e em todos. Ou seja, toda família, quando ela é observada por Deus, Deus está observando não qual é o filho mais velho, o filho mais novo, o mais inteligente, o que tem maior capacidade. Deus não faz distinção de filhos. Deus procura o filho naquela família. Então não importa se são 3, ou se são 10, ou se são 100, ou se são 1000, ou se são milhares, Deus está procurando a manifestação do filho naquela casa. Deus quer revelar o filho através de mim e de você, amém? Deus quer fazer com que o filho seja conhecido em todos os lugares através da minha vida e da sua vida. Por isso que a Bíblia diz que com 500 anos Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Deus estava dizendo: eu estou iniciando um novo projeto para a sociedade. E esse projeto começa com uma família completa. Um pai, uma mãe e seus filhos. Um pai, uma mãe e seus filhos. Deus está edificando projetos a partir da família nesses dias. Amém? Você quer fazer parte disso? Senhor, eu quero te agradecer por essa manhã, Pai. Eu creio que o Senhor tem levantado e ordenado famílias para transformar a história dessa nação e de todas as nações da terra. Senhor, talvez nós não sabemos a capacidade que temos, talvez nós não sabemos o talento que temos, talvez nós não sabemos os recursos que temos em mãos, mas o Senhor sabe.
E o Senhor tem nos separado, nos edificado e nos ordenado para que todos os teus sonhos se tornem realidade nesses dias. Senhor, e nós não estamos aqui trabalhando só para o nosso tempo, nós não estamos construindo a nossa história. Pelo contrário, nós não queremos contar a nossa história, mas nós queremos, Senhor, que a história se conte por si só, no decorrer das próximas gerações, aonde fique, Senhor, marcado, legado, a história que nós estamos construindo hoje. E que não seja relatada pela nossa própria mão, pela nossa própria voz, mas que o Senhor se encarregue de fazer conhecida a história que está iniciando a partir da cidade de Taubaté nesses dias. Senhor, eu creio nisso, e eu me incluo nisso, Senhor, eu faço parte junto com os meus irmãos desse projeto, em nome de Jesus, amém e amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor? Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.